Bem-vindos ao episódio 5 da nossa série sobre a doutrina do pecado. Hoje a gente vai tratar da realidade talvez mais dura da condição humana, a escravidão do pecado. Sabe, uma das palavras que a gente mais ouve e celebra hoje em dia é liberdade. Liberdade para ser, para fazer o que quiser, para desejar. Mas tem uma contradição aí que assombra a nossa experiência. Pensa bem, se a gente é tão livre, por que é que tantas vezes nos vemos presos em ciclos de comportamento que, no fundo, a gente detesta? Por que aquela culpa volta, mesmo depois de prometer sinceramente que seria a última vez? Por que a gente diz nunca mais e pouco tempo depois está lá, no mesmo lugar de novo? Tem certos pecados que não parecem só um erro, um deslize. Parecem mais um poder, um senhor que nos puxa de volta, né? A Bíblia dá um diagnóstico bem direto para essa condição. Não se trata só de uma ação isolada que a gente faz, mas de um estado de ser, de um domínio que se instala no coração. Mas o que esse diagnóstico significa de verdade? Vamos mergulhar na fonte dessa afirmação para a gente poder entender melhor. Olha, as palavras de Jesus aqui são diretas, não deixam margem para interpretação. Ele não trata o pecado como se fosse um errinho qualquer. Ele chama pelo nome, escravidão. Isso já mostra que a gente não está falando de uma ideia nova, mas de um ensino central, que precisa ser entendido para que a gente possa encontrar o libertador. É fundamental a gente entender uma distinção aqui. Essa escravidão ao pecado não é uma coerção física, sabe? Ninguém aponta uma arma para nossa cabeça e nos força a pecar. O domínio é interno, é um domínio do coração. Pensa assim, a vontade é como um trem, mas os desejos do coração são os trilhos. O trem é livre para andar, claro, mas só na direção que os trilhos determinam. Se os trilhos apontam para o abismo do pecado, é para lá que a vontade vai se mover. Essa é a essência do que a gente chama de incapacidade moral. E é aqui que a gente vê o conflito central. De um lado, o mundo vende autonomia, aquela ideia de eu sou o meu próprio senhor, eu faço o que eu quero, como se fosse o topo da liberdade. Do outro lado, a Bíblia define liberdade de um jeito completamente diferente. É ser liberto do poder do pecado para finalmente ter a capacidade de fazer o que é bom, o que é justo. São dois conceitos que batem de frente. Ok, vamos avançar um pouco e ver como esse poder opera e por que ele consegue ter um controle tão forte sobre nós. O apóstolo Paulo, ele vai ainda mais fundo nessa realidade. Ele apresenta um princípio que é universal. A gente é servo daquele a quem a gente obedece. Simples assim. Não existe um território neutro, uma espécie de Suíça espiritual, sabe? Ou a gente serve ao pecado, e o salário disso é a morte, ou a gente serve à obediência, que leva à justiça. Então, o ponto crucial é exatamente este. A ilusão da autonomia nos faz pensar que não temos mestre nenhum, mas a Bíblia afirma que todo mundo serve a alguma coisa. A verdadeira questão, então, não é se temos um mestre, mas quem ou o que governa o nosso coração. E sem a intervenção da graça, o pecado é o Senhor que reina por padrão. E as consequências de servir ao mestre errado são, profundas. O diagnóstico bíblico que a gente encontra em passagens como Efésios 2 e Romanos 8 é bem direto. A condição humana natural não é descrita como neutra ou um pouco fraca, mas como espiritualmente morta. A mente carnal é hostil a Deus, ela é incapaz de se submeter à lei dele e, por isso mesmo, é incapaz de agradá-lo. Fica muito claro porque a libertação precisa vir de fora. Bom, se esse é o diagnóstico, qual é a cura? E a resposta não é simplesmente se esforce mais. É uma intervenção radical. A Bíblia é muito honesta sobre o nosso passado. Paulo, escrevendo a Tito, não alivia a realidade anterior. A vida sem a graça de Deus é descrita exatamente assim. Uma servidão a toda sorte de paixões e prazeres. Esse é o ponto de partida de todo mundo. E aí, logo em seguida, a gente vê o contraste, a virada de chave. A salvação é apresentada como uma transferência de senhorio. Não se trata de deixar de ser servo, mas de mudar de mestre. De escravos do pecado para servos de Deus. É uma transformação total de lealdade e de identidade. Portanto, a solução que o Evangelho oferece não é um programa de autoajuda. Não é uma lista de tarefas. É algo infinitamente mais profundo. É um novo nascimento, uma regeneração que o Espírito Santo faz. É ser transferido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança de cidadania, de coração, de tudo. Certo. Então, o que significa viver nessa nova liberdade no dia a dia e como a gente pode evitar alguns mal-entendidos bem comuns sobre isso? Olha, esse ponto aqui é fundamental para a vida cristã.
Ser liberto do domínio do pecado não significa que a gente nunca mais vai lutar contra a presença dele. Pensa na diferença entre um país ocupado por um tirano e um país que foi libertado, mas que ainda combate focos de resistência. O regime principal caiu, a vitória já foi declarada, mas a limpeza do território continua. A natureza da guerra mudou. O pecado foi destronado, mas ele ainda não foi totalmente erradicado da nossa vida. Existem pelo menos 5 distorções bem comuns que nos fazem errar o diagnóstico e, claro, a cura. Tem a negação, que é subestimar o poder do pecado, a desculpa, que distorce a nossa responsabilidade, o reducionismo, que ignora a dimensão espiritual do problema, o moralismo, que confia só na força humana, e, por fim, o fatalismo, que ignora a vitória que já foi conquistada por Cristo. A verdade bíblica corrige cada um desses erros, nos dando um caminho de realismo, mas também de muita esperança. Se o pecado é um senhor que escraviza, a vida cristã exige seriedade, exige estratégia. E isso se traduz em alguns passos práticos. Primeiro, pare de negociar com o inimigo. Não se faz acordo com quem quer te escravizar. Segundo, dê um nome ao pecado que te governa. Terceiro, corte os caminhos que levam até ele. Quarto, use os meios que Deus nos deu para o nosso crescimento. E, de forma crucial, o quinto passo, não lute só. O pecado ama o segredo. A comunidade é uma proteção essencial. E assim, a gente chega à mensagem central de hoje. A verdadeira liberdade não é a ausência de um mestre. É a alegria de ser liberto de um tirano cruel para poder servir a um mestre que é bom, que é amoroso e cujo jugo é suave e o fardo é leve. E agora, fica uma pergunta inevitável, né? Essa condição de escravidão não anula a nossa responsabilidade? Então, além de nos escravizar, será que o pecado também nos torna legalmente culpados diante de um Deus que é santo? No nosso próximo encontro, a gente vai entender a consequência jurídica dessa rebelião. O tema será Pecado e Culpa. Vamos explorar por que a culpa não é apenas um sentimento, mas uma realidade moral e legal diante do Criador. Até lá!